E aí você, meu amigo, você minha amiga, você que está curtindo aí as nossas redes sociais, esse nosso programa diário de segunda a sexta que estamos colocando no ar sempre às 19 horas, 7 horas da noite. Não se esqueça aí de dar uma curtida, se inscrever nos nossos canais de comunicação e principalmente no YouTube, aciona o sininho, porque toda vez que a gente coloca um vídeo novo, você é acionado também na hora. Não sei se você observou que nós, nas últimas horas, estamos noticiando assuntos, isso nas redes sociais, nas emissoras de rádio e televisão, assuntos que pareciam ser do ano passado, retrasado, de 5, 10 anos atrás. Mas não, são assuntos novos, infelizmente. Como, por exemplo, pacientes nos corredores do Hospital da Restauração de novo, né? Vários vídeos publicados, isso vem acontecendo desde a semana passada. O Hospital da Restauração é um hospital do SUS. Eu costumo lembrar que o HR não é uma daquelas empresas que recebe dinheiro público, né? Que eles chamam de OS, Organização Social. O Hospital da Restauração é um hospital público, né? E tem enfrentado uma situação dramática nos últimos anos. Vejam vocês, muitas dessas OSs que continuam recebendo dinheiro e quase não se ouve falar do atendimento dessas OSs, continuam recebendo dinheiro do SUS, dinheiro público, né? Foi um esquema que implantaram já faz uns 10 anos. Muitas dessas OSs se meteram nos escândalos desde o início da pandemia do novo coronavírus. E agora, pacientes que procuram leitos no Hospital da Restauração, no Derby, no Recife, enfrentam superlotação. São vários vídeos gravados que estão aí na internet para todo mundo ver, inclusive alguns do Sindicato Profissional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Pernambuco, mostrando doentes embaixo de pia, no corredor, perto do refeitório de funcionários. Uma coisa assim impressionante, inacreditável, que um Estado que recebe dinheiro público para cuidar da saúde tenha esse tipo de situação. Parece uma guerra. E não é Covid. Não é Covid. Nós não estamos falando de Covid. As filas para atendimento nas unidades de saúde já são comuns em todo o país. A gente tem observado isso no Brasil afora. É um dinheiro carimbado, é constitucional, o dinheiro da saúde é carimbado. Agora, se você tem uma quantidade enorme de recursos e na ponta as pessoas não são atendidas pelo menos como deveriam, é evidente que algo está dando errado, não é? Falam em corrupção. Será? Será que é corrupção, não? Será que tem corrupção nesse país, não? Será que tem bandido do dinheiro público nesse país? O que você acha? O que você acha? Agora, vejam vocês. Além dessa situação toda, vários estados estão exigindo o comprovante de vacinação para que você entre no prédio público, que é aquele documento para você entrar no prédio público. Para você ter uma ideia, hoje, no estado de Pernambuco, a farmácia do estado superlotada, idosos se esqueceram do comprovante de vacinação e ficaram horas na fila. E depois de horas na fila, tiveram que voltar para casa sem o remédio. E sabe por quê? Porque sem o comprovante de vacinação a pessoa não recebe atendimento. É bronca, né? É bronca. Cardinô. Meus amigos, faz algum tempo que eu acompanho o mundo da musculação, até porque eu sou praticante de musculação e já faz algum tempo, né? Eu voltei a praticar o esporte porque tive dificuldade com peso. Quem me acompanha há alguns anos sabe disso, né? A gente fica naquele efeito sanfona e a musculação me dá uma condição de me alimentar melhor, ou seja, comer mais mesmo, e ao mesmo tempo manter um peso razoável.
Então eu pratico musculação já faz algum tempo e acompanho esse pessoal da musculação. Nos últimos anos, né, vamos dizer aqui 5, 6 anos, o pessoal da maromba, né, como esse pessoal é chamado, tem ganhado protagonismo. Tem ganhado protagonismo, tem diversos canais que estão bombando aí na internet. Algumas pessoas conseguiram ganhar muito dinheiro com isso. Conseguiram ganhar muito dinheiro. E eu me interessei, num primeiro momento, não que eu não soubesse fazer musculação, até porque na malhação eu tive orientação de profissionais de educação física ao longo da minha vida. E eu, inclusive, na minha adolescência, eu fui remador e, para se remar, a gente também pratica a musculação. Quando se fala em musculação, a gente também pode falar não apenas no exercício resistido, mas no fisiculturismo, que é você moldar o corpo. Você pode tomar, por exemplo, inclusive o Arnold Schwarzenegger, ele era fisiculturista. Não tem mal nenhum nisso, né? Não tem mal nenhum nisso. Você fazer de um esporte uma parte da sua vida para ganhar saúde, para manter o peso. Até porque todo mundo sabe que a obesidade não é brincadeira, não. É um fator para diversas doenças, diversas enfermidades, inclusive essa aí, a Covid, né? 19, todo mundo sabe disso. Pois bem, aí vem passando o tempo e tal, aí eu notei que os temas desse pessoal, eles começaram a sair muito da técnica de se fazer um determinado exercício, uma puxada, uma rosca direta, um supino, e começaram a falar bastante sobre a questão de algumas drogas que se utiliza no fisiculturismo. Isso não é novidade para ninguém, né? O pessoal chama aí de bomba, né? Chama de bomba, não é novidade para ninguém. Não, o que eu estranhei é se falar abertamente dessa situação e, ao mesmo tempo, de certa forma, se promover. Essas drogas, elas são ilícitas no Brasil e em vários países do mundo. Estados Unidos, Europa, são ilegais, tá? Embora, com o receituário médico, essas pessoas conseguem utilizar de uma forma, entre aspas, legal. Eu não estou aqui para fazer julgamento de ninguém. Nos últimos dias surgiu uma polêmica grande aí, uma empresa de nutrição, de suplemento alimentar, dessas que fabricam whey protein, fabricam creatina, glutamina. Bom, uma dessas empresas de suplemento alimentar, ela tentou pegar um atleta da outra. E no meio disso aí começou um verdadeiro bombardeio, um tiroteio entre essas empresas e atletas. E tudo isso, evidentemente, por conta de dinheiro. Porque, como eu disse, num primeiro momento, eles começaram a divulgar o esporte, falar muito mais das técnicas, depois começaram a falar de suplemento, e é venda, é dinheiro. E as empresas começaram a brigar entre si. No meio dessa história, teve um assunto que me chamou a atenção. Há algum tempo, até eu sou muito interessado na questão do suplemento alimentar. Eu acompanho na internet um cidadão chamado Félix Bonfim. Ele é coordenador do programa de automonitoramento de suplementos alimentares. Você pode olhar aí na internet, é a Abnutri. Inclusive, quando a gente entra aqui no site, a gente vê que ele tem um negócio chamado Clube Logista com os laudos. Laudos dos suplementos, ó, tá aqui, ó. Whey Premium, sabor baunilha, aí manda baixar o laudo. Tem um outro Black School, 4 HD, chocolate, tem um laudo completo. E tem vários outros suplementos alimentares aqui. E vez por outra ele detona um. Vez por outra, por isso que eu acompanho. Vez por outra ele detona algum tipo desse suplemento alimentar, ele mantém esse site. Nessa briga entre as empresas, ele entrou na história e, meu amigo, ele falou uma coisa, e isso sim me chamou a atenção, que algumas dessas empresas brasileiras estão como bandidos, lavando dinheiro ilegal. Que nós não podemos dizer toda a verdade que rola nos bastidores, né?
porque ia virar um mar de merda. Eu vou aqui dar uma palhinha para vocês de uma situação que ela começou há mais ou menos uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, e ela veio crescendo. O pessoal dos bastidores sabe do que eu estou falando. Mas, como sempre, o público infantil não tem o mínimo conhecimento disso. Eu já falei, alguns anos atrás, é um assunto que eu não costumo entrar porque você está mexendo com um tubarão branco. É o seguinte, alguns anos atrás eu falava, o mercado de suplementação está sendo utilizado para lavar dinheiro. Eu já falava isso alguns anos atrás, 4, 5, 6 anos atrás. O negócio se agravou tanto, desses últimos anos para cá, que não é só o mercado de suplementação que está sendo utilizado para lavar dinheiro. Isso já estava sendo feito com grandes redes de lojas de suplemento e até com distribuidoras. O nicho do mercado, esse pessoal que lava dinheiro e tem político envolvido no meio, encontrou um nicho perfeito. Eles encontraram as distribuidoras de suplemento, as redes de lojas de suplemento, auxiliado junto com as plataformas de marketplace, e eles expandiram isso também para academias, para as grandes academias e algumas empresas conhecidas no mercado de suplemento. Eu estou falando academias no plural e empresas no plural também. É um assunto muito delicado, é um assunto muito pesado, que nesses últimos anos muita gente já vem tomando conhecimento, e cedo ou tarde essa bomba vai explodir. Cedo ou tarde essa bomba vai explodir. Porque está começando a ficar escancarado. Tem muito laranja envolvido no meio. Tem muito CNPJ falso envolvido no meio. Eu costumo dizer o seguinte, principalmente para os laranjas, que estão se achando a última bolacha do pacote, que gostam de pagar de empresário. Laranja informante da polícia é a mesma coisa. O informante, a polícia vai lá, suga, o cara espreme ele o máximo que puder, e a hora que ele não servir mais, os caras vão lá e queimam ele. Prendem ele, arrumam para ele, vão lá e ferram com o cara. Laranja é a mesma coisa. O nome já fala, laranja. Laranja, o próprio nome já fala, laranja. Por que é laranja? Porque você espreme ela o máximo que você puder, para tirar tudo que você tem dela, que seja utilizado em benefício próprio para outra pessoa, e a hora que ficar só o bagaço, você descarta. Inclusive, eu queria deixar claro que me coloco à disposição, né? Se alguma parte aí achar por bem dar alguma explicação, que compareça. Entretanto, é o que eu disse antes de colocar o Félix para falar. Inclusive é a rede social dele. Esse trecho aí é a rede social dele. Ele publicou isso aí na briga aí que as empresas estão fazendo. Eu deixei de colocar nomes aqui, porque ele cita alguns nomes, porque o problema que ele estava abordando, a treta inicial, não era referente a essa coisa do laranja. A treta inicial é o problema dos patrocínios, as brigas que estão acontecendo entre atletas e empresas por conta de um ser patrocinado por A, o outro ser patrocinado por B. Então, nisso aí eu não vou entrar, porque não me compete. O que eu, como jornalista, como comunicador social, o que me compete nesse momento, inclusive como praticante de musculação, é o seguinte: o pessoal começou a mostrar treino, o pessoal começou a mostrar como deve fazer, periodização, verdadeiras aulas de educação física, Inclusive cursos muito além do que se ensina em algumas universidades. Então, muito interessante. Eu acho que professores de educação física, profissionais de saúde aproveitaram ao máximo esses debates. Muitas dessas pessoas têm podcasts com milhares de visualizações. São realmente podcasts vencedores porque tem qualidade, Tem que se colocar isso também. Mas aí começaram a falar muito sobre droga. E agora vem um cidadão que questiona muitas vezes
alguns suplementos, a validade de alguns suplementos, e diz que existe coisa muito tenebrosa nesse meio. Então vamos esperar aí, né? Porque se tem alguma coisa tenebrosa, é provável que a polícia investigue, né? Porque não vão deixar passar. É um negócio público, está muito escancarado. É um negócio público, está muito escancarado. Vamos aguardar os próximos acontecimentos. No sistema de saúde público do Brasil, sempre vão ter uma desculpa para que o brasileiro não tenha um atendimento médico como deveria ter. Tá? Antes era a gripe comum, agora é a gripe comum, é a Covid, é a Ômicron. Na realidade, nesse tempo todo, né, que nós vivemos essa pandemia, mais de 2 anos, o atendimento médico deixou muito a desejar, embora o valor de internação tenha dobrado. Valor de internação dobrado. É evidente que depois de várias operações aí da Polícia Federal, Ministério Público Federal, Justiça Federal, ninguém é idiota para dizer que não tem roubalheira. Tem roubalheira. Infelizmente a vagabundagem nesse país é muito grande. E nós tivemos um caso concreto que, sinceramente, faz a gente ficar com o coração assim, tá? É o caso de um idoso, inclusive esse caso está sendo investigado, porque foi levado como notícia crime, ou notícia de fato, né, ao Ministério Público. Um idoso morreu à espera de UTI após ser internado com influenza na UPA em 26 de dezembro. Olha, eu disse 26 de dezembro, viu? Morreu agora, mas foi dia 26 de dezembro. À espera de um leito de UTI, o idoso de 76 anos morreu na UPA de Nova Descoberta. O senhor Israel Fernandes de Lira foi internado no dia 26 de dezembro. Ele tinha insuficiência respiratória, teve diagnóstico de influenza A, H3N2 e, de acordo com o assistente de recursos humanos Douglas Brito, que é o sobrinho do idoso, os sintomas pioraram no mesmo dia em que ele deu entrada lá nesta UPA. A saturação de oxigênio no sangue do idoso baixou consideravelmente. E aí, lá mesmo na UPA, disseram que ele precisa de uma UTI. Precisa de uma UTI para ser tratado, tá? Porque sem uma máscara de oxigênio, já disseram lá, ele não vai conseguir respirar. E aí, o sobrinho, né, que é parente do idoso, disse que ficou com uma senha da Central de Regulação de Leitos, esperando a abertura da vaga, tá? De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o quadro do idoso se agravou e ele morreu na manhã do sábado agora. Morreu ainda na UPA de Nova Descoberta, ou seja, ele sequer foi removido para um hospital. Ele morreu na própria UPA. E isso ele dando entrada no dia 26 de dezembro. O senhor Israel, ele era diabético, tinha tido as 2 pernas amputadas, transplantado de um rim, ou seja, paciente renal crônico, paciente de altíssimo risco. Não levaram isso em consideração. Para se ter uma ideia, na quarta-feira agora, semana passada, os parentes chegaram a registrar a notícia de fato no Ministério Público pedindo que o MP solicitasse oficialmente esclarecimentos à Secretaria de Saúde sobre a demora na abertura desta vaga. No dia seguinte, os parentes receberam a resposta via Ministério Público, viu? Porque se fosse direto, não conseguiam. Receberam do Ministério Público, que a Secretaria de Saúde dizia que não podia fazer nada. Nada, porque havia 210 pessoas na fila por um leito de UTI. Bom, quem diz isso é o próprio sobrinho do idoso, o senhor Douglas Brito. Bom, segundo os dados da Secretaria de Planejamento e Gestão, neste dia houve 421 pedidos de internação de pessoas com sintomas de Covid ou de influenza, sendo 191 por UTI e 230 por enfermaria. O total de solicitações seria o maior desde o dia 26 de maio de 2021, quando houve 437 pedidos. Já por meio de uma nota, a Secretaria informou que Israel recebeu toda a assistência da equipe multiprofissional ao longo do internamento e que na quinta-feira, dia 6, ele teve uma piora e precisou ser entubado. Mesmo assim, seguiu na UPA,
que, segundo a secretaria, tem estrutura e de suporte respiratório para pacientes em quadros mais graves, esses pacientes em quadros mais graves, para eles serem assistidos enquanto aguardam uma vaga em leito de UTI. A secretaria informou que a Central de Regulação de Leitos monitorava o caso, mas que, diante da saturação do sistema de saúde pela pandemia e epidemia de influenza, está usando score unificado para priorização de acesso de leitos de terapia intensiva. Eu não sei qual seria a prioridade. A verdade é que o cidadão, ele sequer foi transferido de hospital, tá? Inclusive, fala assim, não, porque a UPA tem condições. Sim, que eu entendo. Unidade de pronto atendimento, se o caso é grave, a pessoa tem que ser removida. Um paciente que tinha já, por conta da diabetes, 2 pernas amputadas, um rim retirado, tá? Uma situação dessa, sequer foi transferido para um outro hospital. Você vê que a saúde não é só a questão da Covid, porque isso não é novidade para ninguém. Aliás, essa questão de central de regulação de leito foi uma exigência do Ministério Público, que começou com o problema de criança. Vocês, se botarem aí a cabecinha para recordar, o Ministério Público do Estado de Pernambuco começou a recomendar uma regulação de leitos já faz algum tempo, porque crianças não conseguiam UTI. Não conseguiam UTI no estado de Pernambuco. E o Ministério Público passou, através de medida judicial, a obrigar o Estado a custear até mesmo UTI particular quando não houvesse uma UTI pública. E a medida ainda não caducou, não. Essa conversinha aí que estão falando, não, porque não tinha, foi feito tudo, isso é tudo besteira. Porque na falta de uma UTI pública, o Estado deveria ter colocado à disposição desta família, deste idoso, uma UTI privada, de um hospital particular. O resultado final é trágico. O cidadão faleceu. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou hoje que conseguiu, junto à Pfizer, a liberação de mais 600 mil doses da vacina pediátrica, ou seja, vacina para crianças, ainda neste mês. Com essas outras 600 mil doses, no mês de janeiro, serão 4,3 milhões de doses da vacina pediátrica. Nós conseguimos antecipar com a Pfizer mais 600 mil doses da vacina pediátrica agora no mês de janeiro. Né? Então serão 4,3 milhões de doses de vacina. Outro ponto que ainda insistem em dizer que o Ministério da Saúde atrasou vacinas infantis, vocês verifiquem o prazo que a agência regulatória levou para fazer a aprovação, verifiquem o prazo que o Ministério da Saúde levou para emitir uma nota técnica, uma decisão final sobre o tema, verifiquem o que aconteceu em outros países para tirar a conclusão que o que o Ministério da Saúde fez foi absolutamente dentro das melhores práticas de análises de incorporação de tecnologias, no caso aqui no Programa Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. Coloca aí nos comentários se você já definiu se vai vacinar seu filho, sua filha, com essa vacina da Pfizer, né? Ela deve chegar logo, logo ao Brasil e vai ser disponibilizada a estados e municípios. Você já se definiu? A gente vê aqui nos nossos comentários, nas nossas redes sociais, que existe ainda uma grande dúvida entre os pais, viu? Uma grande dúvida. E aí, com tantas informações chegando, tanta gente falando sobre o assunto, o que você definiu, você que é pai, você que é mãe? Deixa eu passar alguns dados aqui da situação no nosso país com referência, não à Covid, né? Vou falar sobre Covid também, mas principalmente sobre essa gripe. Sobre a gripe H3N2, que não tem vacina ainda. Eu lembro para vocês que a vacina ainda vai ser atualizada.
ainda sobre questão de Covid, a vacina da Covid também vai ter que ser atualizada por causa dessa variante aí, a Ômicron, e hoje o estado de Chipre anunciou uma outra variante, além daquela francesa, né? Só que essa é um conjunto perigoso que ainda está sendo analisado. Estão chamando de Deltacron, que é a variante Delta, que fez um estrago danado, hein? Fez um estrago danado, misturada com a Ômicron. Essa notícia, ela chegou hoje ainda e os meios científicos ainda estão interpretando. Vamos aguardar, tá? Mas com referência à gripe, as vendas de remédios antigripais dispararam, as farmácias estão sem estoques de medicamentos, está acontecendo no Brasil todo. Outro exemplo da questão tanto da variante Ômicron, que adoece muito mais gente, e a gripe. Dezenas de voos estão sendo cancelados no Brasil por conta da Covid e por conta da gripe. O avanço das doenças tem desfalcado o time de profissionais das companhias aéreas. Aí você vai analisar comigo uma outra notícia que aí você interpreta, coloca no comentário aí se é uma coisa negativa ou positiva. O governador do Rio de Janeiro, que é o Cláudio Castro, que já é o vice, né? Porque o outro foi afastado. Lembra do negócio do juiz federal, não? Afastado por roubalheira da Covid, né? Pois bem, esse já é o vice, lá no Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou que, diante da situação da pandemia de Covid, a Secretaria de Saúde do Estado não vê motivos para o cancelamento do carnaval em ambientes onde possa ocorrer o controle do público. A declaração aconteceu na entrevista que ele deu, inclusive corroborada pelos dados da própria Secretaria de Saúde de lá, levando em conta os casos novos de coronavírus e a procura de testes nos postos de saúde do Estado. Bom, segundo o painel de monitoramento da Secretaria de Saúde lá do Rio, registraram lá 3.451 novos casos no estado. O governador, ele, para abalizar a decisão de manter o carnaval em locais onde possa controlar, ou seja, não vai ter carnaval de rua, tá? Mas vai ter desfile de escola de samba, Marquês de Sapucaí, se for um clube privado. Pois bem, a decisão dele é que, apesar do crescimento da contaminação da Ômicron, não há o aumento de internações. Aliás, tem um dado bastante interessante sobre a cidade do Rio de Janeiro. O dado é da cidade do Rio de Janeiro. Na última semana, tá certo? Não morreram, na semana passada, não morreram pessoas por coronavírus no Rio de Janeiro. E ontem, 2 pessoas morreram vítimas do novo coronavírus. 2 pessoas. Ou seja, neste momento, o índice de infecção é grande, segundo o próprio governador, mas internação mínima. O governador diz assim, abre aspas, é o que ele está dizendo. A Ômicron é, a princípio, a mais leve de todas as variantes, não está tendo nenhum impacto na questão de internação. Está, sim, ambulatoriamente tendo um crescimento enorme, mas isso não está se traduzindo em internação. Está muito mais similar a uma gripe do que uma pneumonia, como foram as outras cepas. Então você está vendo que o governador está mantendo aí o carnaval nas áreas que estão fechadas, né, desfile de escola de samba, os clubes, está mantendo o carnaval, porque ele está considerando que a cepa, essa Ômicron, essa variante, ela não seria perigosa. Sobre essas questões que nós levantamos hoje no programa, coloca aí no comentário. Não se esqueça aí de curtir as nossas páginas, de acionar o sininho no YouTube, se inscrever no canal, para que você possa receber as nossas informações. E aí, o que você acha? Deve ter carnaval, não deve ter carnaval?
Lembrando que o estado de Pernambuco deve definir essa situação, pode ser que esta semana ainda defina por completo. Alguns municípios já decidiram que não haverá o carnaval, né? Não teria tempo hábil para a organização. Sim, mas as festas privadas, como é que ficariam? Vocês ouviram a situação aí do Rio de Janeiro? O governo lá está inclinado a permitir, inclusive, o desfile das escolas de samba, porque considera que a Ômicron não é tão perigosa. Agora, aqui no estado de Pernambuco, você observou pelos assuntos que abordamos hoje no programa que a saúde já está no chão, né? Nunca teve boa, é muita conversa, muita balela, mas neste momento tem gente morrendo em hospital, tem gente pelos corredores dos hospitais. Vamos aguardar o que vão decidir. Muito obrigado a vocês, hein? Até a próxima.